Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Bênção, né? Nós estamos aqui. Estou muito feliz e eu gostaria que você abrisse a palavra. Vou ler um versículo, mas é mais o início desse versículo que está lá em Jó. Jó, capítulo 19. Glória a Deus. Jó 19, versículo 25, é bem conhecido. Está escrito assim. Vou esperar os irmãos. Está escrito assim, irmãos, Jó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas eu gostaria de deixar a parte A, né, desse versículo que está escrito assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Quem sabe aqui, né, que o seu Redentor vive? Amém. Amém? Essa foi uma das declarações mais lindas que Jó ele fez num momento muito difícil que ele estava passando, uma luta muito grande com a família, com os bens, saúde, tantas coisas acontecendo com esse homem. Mas ele declarou, né, no meio de tanta luta, no meio de tanta dificuldade, ele falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, é muito fácil nós falarmos que o nosso Redentor vive na hora que está tudo bem, né? Na hora que há bonança, na hora que a gente se alegra. Mas esse momento aqui é um momento de muita dor, né? Mas mesmo assim ele fez essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei que o meu Deus está vivo. Eu sei que o meu Deus é presente. Eu sei que o meu Deus é por mim, aleluia. Ele fez essa declaração porque ele acreditava que, apesar dos pesares, ele sabia, né, que Deus estava vendo a situação, não apenas vendo, mas ele estava sentindo, porque a Bíblia fala que a natureza de Deus é amor, e é impossível uma pessoa que ame a outra e saiba de alguma coisa, ela fique só querendo saber. Não, ela vai sentir a dor, ela vai sentir a luta da outra pessoa. Por quê? Porque o amor de Deus na nossa vida faz com que eu e você façamos uma empatia pelo que a pessoa está passando, pelo que a pessoa está sofrendo. Então, jamais Deus é insensível. A essência do Senhor é amor. Aleluia. E a palavra de Deus fala que o Senhor, Ele tem derramado o seu amor no nosso coração. E assim, essa palavra, eu sei que o meu Redentor vive, ela me toca muito, porque eu primeiro quero agradecer mais uma vez a Deus pelo que Ele fez no culto passado, né? Eu deixei um recado no grupo dos irmãos, eu deixei um áudio falando o que tinha acontecido comigo, porque foi um mover muito lindo no sábado passado aqui, nos louvores, na ministração da palavra, as orações que foram feitas, do início ao fim. Eu creio que foi o Espírito Santo guiando o culto. E assim, eu não tenho assim muita. Eu conheço a missionária Sônia daqui. Quando eu converso com ela, eu converso aqui, né? E ela não sabe da minha vida. Ela conhece minha mãe, conhece meu irmão, que ela também esteve aqui quando ele estava presente. Mas a minha vida em particular, ela não sabe de nada, né? Ela não sabe que
entrando com saúde, eu tenho que falar isso para os irmãos porque eu quero glorificar o nome de Jesus, amém? É para honra e glória do Senhor. Quando ele falou que estava entrando em mim com saúde, eu já tinha falado para algumas pessoas que quando eu deitava, minha cabeça rodava. Parecia que eu estava com uma labirintite todo santo dia, todos os dias. Então eu tinha que deitar devagar, porque rodava na hora de deitar. Já fazia muitos meses, né? E eu falei até no grupo que se eu tivesse com óculos, porque às vezes você vai ler alguma coisa, você vai pegar o celular para ver recado, alguma coisa. Se eu tivesse com óculos, então eu deitasse, aí que eu tinha que fechar o olho, porque se tivesse olhando, era pior que tudo. Horrível. E naquela mesma noite, eu deitei e nada disso aconteceu. Eu fui curada, sabe? Realmente eu fui curada. Eu não tenho mais tontura nenhuma. Eu posso ficar com óculos, com o olho aberto, e eu não tenho para honra e glória do Senhor. Né? Porque às vezes o Senhor nos dá uma palavra e talvez demore para acontecer, mas quando é de Deus ela acontece. Mas foi assim muito rápido e eu fiquei assim maravilhada. Por quê? Porque ele falou, eu vou entrar na tua saúde, né? Então o Senhor, ele não é diferente daquilo que eu estou passando, ele não é diferente daquilo que você está passando, a dificuldade que você está tendo, independente se é na saúde, independente se é no trabalho, né? Se é no meio familiar, ele não está indiferente, ele nos ama, e eu vi assim um amor, eu fiquei tão feliz no amor dele, porque eu me lembrei, até coloquei no grupo da igreja, eu me lembrei que fez me lembrar essa situação de uma outra situação que eu estava em São Paulo, e o meu irmão me convidou para ir na pastora Gorete. Eu falei, vamos, aí eu falei não, porque eu tinha que descer, tinha que ir para o Jabaquara, ia ficar muito tarde, acabei indo com ele na pastora Gorete, e terminou o culto, que foi uma bênção. Ele falou, vamos lá cumprimentar, né? Eu falei, não, vamos embora, vocês vão chegar muito tarde. Poxa, que chato, ela vai ficar chateada. Resumindo, eu fiquei naquela fila, fui cumprimentar, porque era uma fila para cumprimentar a pastora no final do culto. E na hora que eu abracei a pastora Gorete, ela falou assim, ó, Jesus está te curando agora. Eu, poxa, amém, mas fiquei feliz. Ela falou, não me mostra onde é, mas ele está te curando agora. E eu lembro que naquela época eu não podia tossir, porque eu tossia, doía meu coração. E o negócio estava ficando ruim. Cada dia que eu tossia, piorava aquela dor. Eu não tinha falado para minha mãe nem para o meu irmão. E eu lembro que quando eu entrei no ônibus, eu comecei a tossir, e cadê que eu tinha mais dor nenhuma? Porque também era uma coisa que já fazia muito tempo, né? Então eu ainda brinquei com os irmãos, mas isso foi real. Eu falei, fiquei tossindo do Jabaquara até a Serra, para ver se sentiu alguma coisa, né? Oh, Jesus amado, glória a Deus mesmo. E aí não senti nada, né? E Jesus me curou, né? E eu lembrei aquele dia quando eu fui dormir desse episódio. Eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus que está conosco em todo o tempo, sabe? O Senhor é um Deus que, Ele mesmo fala, né, que antes de nós abrirmos a nossa boca para falar qualquer palavra, Ele já sabe o que a gente vai falar. Então Ele conhece o nosso interior. E eu queria falar isso para você, que o teu Redentor, Ele vive, independente daquilo que você esteja passando, né? Independente da luta, independente da dificuldade. Porque muitos fecham os olhos para isso. Por quê? Porque não conhecem a Deus, não conhecem a sua palavra. E Ele fala em Oséias, no capítulo 4, Ele fala, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Tem traduções que falam, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O meu povo, ele perece, é destruído, ele peca por falta de conhecimento. Tem algumas traduções. Por quê? Porque não conhecer a Deus e nem conhecer a sua palavra, isso traz problema para a nossa vida, né? Mas quando você conhece a Deus, quando você conhece a sua palavra, você descansa, né? Não que você descansa no sentido de que você não vai falar com Ele, que você não vai abrir o seu coração, porque eu abri meu coração para Deus, né? Eu falava, Senhor, eu vou pro médico, vou fazer exames, inclusive está até marcado. Eu não vou deixar de ir, eu vou. Eu sei que Ele me curou, mas é que eu tinha prometido para as meninas. A maioria, semana retrasada, ela falou, mãe, você tem que ir ao médico, porque eu sonhei que você não estava bem. Aí depois ela ligou de novo, você já marcou? Eu não tinha marcado. Eu falei, não, mas eu vou marcar, mas eu vou marcar e vou fazer exames. Ela falou, poxa, hein? Aí Deus vem usando no sonho, né, para me abençoar. Eu creio que Ele já me curou, eu não tenho mais nada, né? Então, irmãos, o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus maravilhoso. E nós precisamos nos aproximar cada vez mais da palavra dEle. Por quê? Porque
nós temos um Deus, irmãos, nós conhecemos o nosso Deus, é o que eu falei, nós podemos descansar. Não no sentido de não falar com Ele, de não abrir o coração. Isso que eu estava falando, eu abro meu coração para Deus quando eu não estou bem, quando eu estou sentindo alguma coisa. Antes de qualquer médico da terra, eu tenho o médico dos médicos. Então eu falo para Ele, né? Sempre abrir o meu coração para Ele. Eu posso estar assim, do jeito que for. Às vezes eu posso até conversar comigo, mas jamais Ele falou assim, ai, eu estou sentindo isso. Eu não sou coitadinha, nem você é coitadinha. Ninguém aqui é, né? Eu não vou ficar reclamando, eu não vou ficar murmurando. Eu olho uma palavra de Deus, nem a sunamita que tinha perdido o filho, que tinha morrido, perguntaram para ela, e aí, tudo bem? Como é que vai? Ela falou, tudo bem. O filho tinha morrido. Ela fez o quê? Ela foi atrás do profeta, para colocar aquela causa na mão do profeta, porque o profeta tinha falado para ela que ela ia ter um filho. Ela não tinha pedido nada para o profeta, ela não tinha pedido nada para Deus, mas o profeta falou, você vai ter um filho. Ela teve, e ele morreu. E aí ela vai saindo de casa para ir atrás do profeta, para chamar esse homem de Deus. Perguntam, né? E aí, como é que vai? Tudo bem. E é assim que nós temos que falar, vai tudo bem. Não é falsidade, não é hipocrisia, é fé. Vai tudo bem porque o nosso Redentor vive. Nós temos um Deus que está vendo a nossa situação. Nós temos um Deus que está vendo a nossa luta. O choro, a lágrima, às vezes a dor no corpo, não sei. Mas nós temos um Deus, irmãos. E o nosso Deus é confiável. O nosso Deus é um Deus que a palavra dele é sim ou não. Se é para fazer, ele faz, senão ele não faz. Mas ele não deixa os seus enganados. Então creia, irmãos, que o teu Deus, ele é Jeová Rafá, ele é Jeová Jiré, ele é Adonai, ele é Deus em todo tempo, em qualquer situação. Inclusive esses nomes de Deus, eles se manifestavam no meio do povo de Deus, do povo de Israel, como Jeová Rafá, no momento que o povo estava precisando de cura. Ele se manifestava no meio do povo de Israel quando o povo estava precisando de suporte, como Jeová Jiré, o Deus da provisão. Ele se manifestava mostrando os seus atributos, as suas qualidades, e ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo que cura, ele continua sendo o mesmo que provê, ele continua sendo o mesmo que liberta. Ele é o Deus da nossa salvação, irmãos. Aleluia. Você acha que o inimigo ficou feliz com o que aconteceu sábado? Você acha que o inimigo está feliz com o que está acontecendo hoje? Porque Deus está conosco. O Espírito Santo não parou de trabalhar, continua trabalhando. E a coisa mais linda que é, muitos podem olhar e falar assim, essa situação já era. Não, nós temos o nosso Consolador, nós temos o nosso ajudador. Quem é? O Espírito Santo, né? Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que é semelhante a mim, Jesus falou. Então ele não está aqui hoje em carne e osso, como ele já esteve num período, né? Jesus ele esteve aqui como um homem, Emanuel, no nosso meio, entre nós. Mas agora é o Espírito Santo dele que está aqui conosco, e o Espírito Santo é uma pessoa igual a Jesus. Amém? Então nós estamos amparados, nós estamos acolhidos, nós estamos protegidos por um Deus que cuida de mim, de você o tempo todo. As coisas podem mudar, mas ele não muda. Veja bem, a situação mudou. Jesus estava aqui e não está mais como um homem, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele continua vindo em nosso favor, as bênçãos dele continuam nos alcançando. Então, irmãos, isso é um tesouro imensurável, um tesouro glorioso que nós temos na nossa vida. Aleluia. E outra coisa, né? Se por acaso Deus não cura, Deus no momento ali não cura e a gente está sentindo alguma coisa, a gente vai para a presença dele e vai clamar a cura, porque a gente conhece a palavra e nós podemos saber quais são os nossos direitos. Se você ler aquela passagem que o profeta Isaías ele vai até a casa do rei Ezequias, o rei Ezequias ele estava com uma doença que seria para a morte, e ele fala assim, arruma tua casa porque você vai morrer. Ele fala para o rei Ezequias. Aí ele sai, o profeta Isaías vai embora, e naquele momento o rei Ezequias coloca a mão assim na parede e começa a chorar, começa a clamar, começa a falar com Deus, olha, eu estive na tua presença, né? Eu te busquei, eu te conheci. Ele começa a chorar, a clamar, abrir o coração, e a palavra de Deus fala que o coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza. Aleluia. Naquele mesmo momento que ele fala com Deus, o profeta volta e fala, olha, o Senhor está acrescentando anos de vida para você.
conhecer a palavra de Deus. O Senhor, Ele fala em algumas passagens, Ele fala assim, olha, procura lembrar, entremos em juízo, apresente as suas razões para que possa te justificar. Não que Deus não saiba, mas aqui o Senhor, Ele fala para nós lembrarmos a Ele, porque Ele quer que a gente tenha esse tempo de trazer a memória, de entender o motivo que está acontecendo, ou por que a gente está agindo de certa maneira. Nesse momento que Ele fala assim, olha, entremos juntos em juízo, apresente as suas razões para que possa te justificar, esse já é o momento que Ele está entrando assim, com o povo de Deus, como se estivesse falando de uma forma, como se fosse um juiz ou um advogado, né? Pleiteia aí a tua causa, mas não importa se Ele está falando com um juiz, se Ele está falando com um advogado, o que importa é a oportunidade que Ele nos dá, de nós entrarmos juntos em juízo. Eu acho que se eu fosse entrar junto em juízo com Deus, em algum problema que eu tivesse, eu não ia falar como o rei Ezequias, porque o rei Ezequias, ele falou, olha, eu andei na tua presença, eu fui fiel, eu ia falar, Senhor, eu sou infiel, eu sou limitada, eu já ia falar dos atributos dele, porque eu não sou nada perto dele, mas eu ia falar da grandeza, do amor que não tem fim, né, da bondade, da misericórdia, eu ia falar dos atributos dele, aleluia, e eu creio que eu receberia, por quê? Eu não falaria isso com falsidade, eu falaria isso clamando, né, porque na hora que a gente está passando pelo sufoco, pela dor, nós é que sabemos a intensidade do que a gente enfrenta. E eu ia falar de todo o meu coração, eu ia falar, Senhor, eu não sou nada mesmo, eu não mereço nada, mas eu clamo pela tua graça, eu clamo pela tua misericórdia. Senhor, me abençoa. Se você for lembrar de Jacó, ele lutou com um anjo, irmãos. Ele lutou, ele não largava do anjo, é uma passagem linda de Jacó. E chegou numa hora, irmão Silvio, que ele falou assim para o anjo, eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E só assim que o anjo foi embora, porque ele teve que abençoar Jacó. Ele teve uma luta. Então, muitas vezes, irmãos, essa luta, né, que com certeza é espiritual, Deus quer que eu tenha com Ele, Deus quer que você tenha com Ele. Quais são as armas que Ele te pôs nas mãos? Eu não vou lutar contra Deus no sentido de pôr Deus na parede, mas eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou fazer jejum, eu vou declarar a palavra dEle, aleluia. Eu vou declarar, eu vou falar assim, Senhor, assim como Jacó, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar, aleluia, aleluia. Nós temos que ter sabedoria, inteligência em usar essas passagens para a nossa vida, né? Aquilo que se adequa, aquilo que tem a ver com aquilo que a gente está passando, a gente tem que trazer a palavra para a nossa vida e começar a profetizar, irmãos. Porque a Bíblia mesmo, a própria Bíblia fala, a Bíblia é a palavra de Deus, ele fala assim, olha, a minha palavra não volta vazia. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que a gente tem que falar no final de toda, Senhor. Senhor fala que a tua palavra não volta vazia. Aleluia. Tua palavra não fala que se a gente crê em Jesus, como está escrito nas Escrituras, a gente vai ver a tua fé, a glória de Deus, a tua glória. Do nosso interior vão fluir rios de águas vivas. A nossa vida não vai mudar? Então, irmãos, a gente tem que se apegar nessa palavra, irmãos, que é poder para a nossa vida. Aleluia. E eu estou muito feliz, irmãos, porque o nosso Deus, Ele continua sendo fiel. O nosso Deus, Ele continua sendo um Deus maravilhoso, irmãos, que está sempre de braços abertos para nos abençoar, irmãos. As promessas do Senhor, elas continuam de pé. Aleluia. Então nós temos que ver o quanto Ele é sensível à tua vida. Tudo que você vive, tudo que você passa, para Ele é importante demais. Porque não foi a tua mãe e teu pai que te trouxe aqui, nem a minha mãe e meu pai. Deus já tinha planejado. Deus já tinha, como foi ministrado aquele dia aqui, antes de nós nascermos, né? O Senhor já tinha projetado a nossa vida, aleluia. Então, a Ele, irmãos, toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, irmãos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. É como foi falado, na hora do sufoco, na hora da dificuldade, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Aleluia. Olha que coisa interessante, às vezes a gente não pode confiar em muitas pessoas. Não estou falando isso para murmurar, mas a palavra mesmo fala. Mas em quem a gente pode confiar, que é Deus, irmãos? Ele pode todas as coisas. Aleluia. Você tem uma pessoa, às vezes você fala, poxa, ninguém podia me perguntar isso, aquilo, ninguém se preocupa. Não, irmãos, esquece esse tipo de pensamento. Pense em Deus. Pense no Espírito Santo. Pense em tudo aquilo que Jesus já fez ali na cruz do Calvário, por amor.
fala que aquele que considera, como é que na angústia se faz o irmão, é uma coisa assim, aquele que tem um amigo em todo tempo, na angústia você faz esse amigo, ele vira um irmão para você. Então tem pessoas que têm essa alegria, né? Que tem essa felicidade de realmente ter amigos de verdade. Aleluia. Mas independente, irmãos, o nosso melhor amigo é Deus. O nosso melhor amigo é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Aleluia. Então, ao Senhor, irmãos, se você está passando por esse período, por luta, por dificuldade, você só pensa assim: olha, essa luta, essa dificuldade vai ser uma oportunidade de eu testemunhar Jesus, de eu testemunhar a vitória, o milagre. Aleluia. Porque nós sabemos que aquilo que nós não podemos fazer, Ele pode. Amém? Então, você está hoje, Ele está aqui com você, Ele está dentro de você, é o Espírito Santo, como Deus, que é o Deus do impossível. E é para você se alegrar, é para você já festejar, é para você já liberar a palavra de vitória na tua vida, de triunfo, irmãos. Não simplesmente quando você vê ao vivo e a cores. Não, tem que começar dentro de você. Aleluia. Essa fé, irmãos, ela tem que fazer o milagre acontecer dentro de você. Aleluia. Aí quando você vê, você só vai testemunhar. Porque se você começar a declarar a vitória, né, que maior é que está em você do que aquilo que está no mundo, maior é que está em você, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é maior do que qualquer doença? É. O Espírito Santo é. Ó, tem que prestar atenção no que eu estou falando, hein? Ô, glória, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo é maior do que a morte? É. Porque foi através do Espírito Santo que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou por causa do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo levantou Jesus, fez ele ressuscitar. O poder do Espírito Santo é maior do que qualquer problema no casamento. Ele é. Então, irmãos, para mim e para você não tem impossíveis, não existe impossíveis. Aleluia. Só vou terminar só para você pensar numa coisa, para você pensar nesse fato que aconteceu. Está terminando essa palavra. Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu aquilo que mais amava, que era o seu único filho, por mim, por você, por todos nós, sabendo que muitos não iam querer, o que mais que ele não vai fazer por mim e por você? Ele deu o seu único filho. Aleluia. Ele vai fazer todas as coisas que você precisar e eu também, irmãos. Porque nós temos um Deus que já provou esse amor. Ele deu o seu único filho, o seu filho Jesus Cristo, que morreu a morte de cruz, não tendo nenhum pecado, não cometendo nada de errado. Foi tentado em todas as coisas, essa palavra de Deus, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Aleluia. Então, irmãos, é só você olhar para ele, olhar para a palavra dele e falar: olha, Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero conhecer mais a tua palavra, Pai. Não simplesmente para ser abençoado, mas porque eu te amo, porque eu quero ter mais comunhão com o Senhor, eu quero estar mais próximo do Senhor, eu quero agradar mais o teu coração. Aleluia. Eu quero realmente fazer a tua vontade, como foi falado aqui nessa noite, né? Compreender, entender e pôr em prática. Aleluia. A tua palavra. Amém, amados? Amém. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, né? Para que você possa sair daqui nessa noite de fato, porque você já tem isso, não sou eu que te dou nada, porque só a palavra de Deus que faz a diferença. De saber que você em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Aleluia. Todas as dificuldades já caíram por terra, porque Deus está trabalhando na tua vida em todas as áreas. Aleluia. Nós podemos ter dificuldades, nós podemos ter lutas, mas nós sabemos que, como nós temos aproximado dele, que ele é o nosso general de guerra. Ele vai à nossa frente, nos dando vitória na batalha. Não sei qual é a tua batalha, não sei qual é a sua luta, mas você tem um general de guerra que se chama Jesus Cristo. Ah, mas Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e o inferno. Então você tem um general de guerra para sempre, por toda a eternidade. Começa aqui a eternidade, começa nessa terra. Desfrute, como foi falado aqui, né, da bondade de Deus, desfrute das bênçãos do Senhor, né? Renova a mente para que o teu coração seja fortalecido. A gente aprende na palavra de Deus: olha, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Como que eu vou guardar o meu coração? Renovando a minha mente na palavra, declarando vitória, né? Não é coisa de otimismo, vou declarar porque vai dar tudo bem. Não, é declarando porque você tem fé.
Você conhece o teu Deus, você sabe que Ele é um Deus fiel. Você vai declarar coisas boas, coisas que estão na palavra por causa da tua fé. Aleluia. E a tua palavra que você vai declarar, ela não vai voltar vazia. Ele fala assim, olha, traga à memória aquilo que te dá esperança. Deus não quer que eu traga à memória aquilo que não me dá esperança. Ele quer que eu traga à memória aquilo que me dá esperança. Quem me dá esperança? É Ele. Ele me dá esperança. Aleluia. Aí eu trago Deus na minha memória. Eu vou começar a falar, Deus, tu és lindo. Poxa, eu estava lá aquele dia, subiu e me curou. Deus, tu és fiel, tu és maravilhoso. Realmente a tua graça, Deus, é um dom imerecido. Porque a gente não merece nada, mas o teu amor nos dá tudo. Vou começar a falar coisas boas, né? E tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Não é para eu murmurar. Isso está proibido da boca de um cristão, murmuração. Depois, se você ler sobre murmuração na palavra de Deus, você vai ver o que significa isso e as consequências da murmuração. Mas nós vamos estar abrindo nossa boca para falar coisas boas, para edificar a nossa vida e daquele ou daquela que está ao nosso lado. Amém, amados? Vou pedir para você ficar em pé. Glórias a Ti, Senhor. Santo é o Teu nome, Pai. Aleluia. Nós vamos estar orando aqui. Aleluia.